Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui e hoje eu vou te contar sobre os 4 principais riscos de se investir em fundos imobiliários. O primeiro risco de se investir no fundo imobiliário, como qualquer tipo de imóvel, é a inadimplência, ou seja, quando o inquilino deixa de pagar ou paga com atraso. Isso normalmente quando a gente fala de fundos imobiliários tem um risco muito menor do que quando você compra um imóvel sozinho, ou seja, quando você vai lá e investe em um único imóvel. Principalmente por quê? Porque dentro dos fundos imobiliários existe uma grande diversificação, ou seja, tem mais investimentos não só em um único imóvel, mas em vários outros. Então, normalmente isso é um pouco menor quando a gente fala em fundos imobiliários, é um risco um pouco mais moderado. Mas existe e é possível. E você tem que ficar muito atento porque alguns fundos investem num único ativo, ou seja, tem apenas um único imóvel. E talvez, se esse inquilino sair, você vai ter uma grande dor de cabeça. Então presta muita atenção nisso. O segundo risco é a liquidez. Pode ser que você tenha comprado um fundo imobiliário que tenha baixa liquidez, ou seja, na hora de você vender não tem comprador. Então fica muito atento nisso, que apesar dos fundos imobiliários serem sim muito mais líquidos do que você comprar e vender um imóvel tradicional, ou seja, aquele imóvel que você compra, imóvel de rua, digamos assim, né? Aquele imóvel que você vai lá, comprou ele e na hora de vender, ninguém quer pagar aquele preço. Isso pode acontecer também nos fundos imobiliários. Apesar de ter uma maior liquidez por ser negociado em bolsa, ou seja, tem muita gente negociando diariamente, pode sim acontecer de você tentar vender em um dado momento e não ter liquidez para isso. Então presta muita atenção se o fundo do qual você está comprando, ele pode ser ótimo, maravilhoso, mas se ele não tiver liquidez, pode te dar alguma dor de cabeça no futuro. Então presta muita atenção quanto a esse quesito, que é a liquidez do fundo imobiliário que você vai investir. O quarto grande risco, ou um risco de mercado, é que quando você compra um fundo imobiliário, pode acontecer daqueles imóveis se desvalorizarem. E aí, claro, as cotas do fundo também se desvalorizam. Então presta muita atenção quando você vai comprar que esse imóvel, esse fundo imobiliário, tenha imóveis de boa qualidade. Presta atenção, que isso é fácil de você ver, tá? Eu vou botar num outro vídeo para explicar um pouco mais para você como que você pode encontrar essas informações sobre fundos imobiliários e que você possa digerir tudo o que acontece dentro do fundo. Eu vou explicar isso num outro vídeo, mas presta bastante atenção de como que você sabe, né? Você vai entrar lá, vai encontrar essas informações e vai entender pela classificação que foi avaliada esses imóveis. Então você consegue entender se são bons imóveis ou não. Eu vou deixar para falar isso um pouco mais num outro vídeo. Mas presta atenção para que esses imóveis sejam de boa qualidade, senão pode acontecer de você ter uma cota desvalorizada. Presta atenção muito bem nisso. E o quarto e último risco é a vacância, ou seja, não ter um inquilino, ou seja, alguém alugando aquele imóvel. Quando a gente fala de fundo imobiliário, de novo, você pode comprar fundos que têm uma grande diversificação e esse risco dá uma certa maneirada. Mas presta atenção porque se você tiver um ativo aí, um fundo imobiliário que tem um único imóvel, pode acontecer de você ter uma vacância e aí você vai acabar tendo então um menor rendimento ou às vezes até um rendimento zero. Quando a gente fala de um fundo imobiliário, por exemplo, que tem um único imóvel. Normalmente, quando a gente compra fundos que tem uma grande diversificação, esse risco é um risco assim que talvez você receba um pouco menos de rendimento no mês ou em alguns meses até que seja alugado de novo. Mas se você compra um fundo imobiliário que só tem um único imóvel, isso pode ser um grande problema e esse é claro um risco que você tem que considerar quando for fazer os investimentos em imóveis ou, melhor dizendo, em fundos imobiliários. Presta atenção nesses 4 riscos e nos próximos vídeos eu vou explicar um pouco mais para você sobre como que você faz para encontrar essas informações, como que você faz para poder entender se você está comprando um bom fundo imobiliário. Presta atenção, se quiser conhecer mais a fundo sobre como realmente investir em fundos imobiliários, a gente tem um curso chamado Investidor Milionário, que um dos módulos eu falo só sobre fundos imobiliários, além de falar sobre vários outros ativos, desde renda fixa, investimento exterior, investimento em renda variável, desde análise fundamentalista, análise técnica. É um curso bem completo, aqui embaixo eu vou deixar o link com a descrição dele. E aí lá você vai poder entender um pouquinho mais de como que funciona esse curso. Se você gostar, vai lá e compra. Se não gostar, continua assim me assistindo. E claro, se inscreve para receber toda vez que a gente mandar um novo vídeo, você fica sabendo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.